Olá, bem-vindos ao Holomorph. Cães. Cães são criaturas formidáveis. Nós as moldamos como nós bem quisermos e escolhemos o caminho evolutivo que eles iam seguir. Eles usam uma linguagem muito simples, os latidos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ou quase. Deixe que eu continue falando dele, do au-au, do latim. Hoje nós vamos falar sobre o latim como ele realmente era falado no período clássico. Não o latim eclesiástico, que é usado pela igreja, que é muito baseado no italiano. Então, vamos começar pelas vogais. As vogais do latim podiam ter duas formas. Uma forma longa e uma forma curta. A longa nós representamos com um macron em cima. E a curta com um breve, que pode ser omitido também. Senão, sabe, fica redundante usar os dois. Então, nós temos primeiro A. Som A. A curto como em ars e longo como em raros. Depois nós temos o E. O E curto soava mais como E. E o E longo, E. E curto nós temos época e E longo nós temos dens. No I nós temos o I curto que soava mais como E. Exatamente como os Es do português acabam no final. Leite, peixe, esse E. Ou em inglês fish, mesmo som. E o I longo como em idem. Idem. Depois nós temos o O curto, que soa mais como O, como em opus. E o longo, que soa como O. Então nós temos o U. Temos o U curto, que soa mais como U, exatamente como O no final das nossas palavras do português. Muito, gato, esse som de U. Mesmo som do inglês foot. Ou do latim sub. As vogais no latim clássico podiam ser nasais ou não. Então nós temos decem, centum, com a vogal nasal. Exatamente como acontece no português e no francês. Eles também tinham uma vogal que eles representavam com a letra Y, para representar as palavras gregas que tinham U, como em butyrum. Três ditongos são muito interessantes de serem falados, porque na pronúncia eclesiástica eles são um pouco diferentes. O ditongo ai, como em caesar, caesar. O ditongo oe, como em poena, poena. E o ditongo au, como em aurum. Não vamos entrar em termos muito técnicos de linguística por enquanto, mas nós vamos começar pelas consoantes e nós vamos classificá-las. Vamos começar pelas consoantes plosivas. Esse é o modo de articulação delas. Nós podemos dividir em modo de articulação e ponto de articulação. Vamos ao modo por enquanto. Nós vamos separar as plosivas em três partes. Primeira, as sonoras. B, D, G. Representadas pelas letras B, D e G. Em B nós temos, por exemplo, barba. Em D nós temos dens. E em G nós temos o nome Gaius. Depois nós temos as vogais surdas. Pa, ta, ca. Pa e ta como em portus. Ca como em quíquero. Ou caesar. Sim, era assim que eram falados esses nomes. Eram representados pela letra C, era K, Ke, Ki, Ko, Ku. Sempre. A terceira parte das plosivas é o das plosivas surdas aspiradas, que nós soltamos um pouco mais de ar na hora de pronunciar, como em inglês kill, ou pot, ou teeth. Nós temos P, T, K. Vieram das palavras gregas, onde nós encontramos a letra P, Theta, Chi. Exemplos para essas de palavras gregas que entraram no latim: Philosophus, o nome Matthäus e a palavra carta. Carta. Depois nós temos as fricativas, como F. Não existia V, lamento, apenas F. S. O S era sempre S, por isso caesar. Nunca som de Z no meio, como acontece no português.
Depois nós temos o H, como em habemus. Na época clássica ele era aspirado, por isso era escrito habemus. É temos em latim. E o Z, que era usado para palavras gregas e provavelmente tinha o som ds ou z em alguns contextos. Então nós temos as nasais. Nós temos ma, como português, n, também como português. Temos esse som como na palavra magnus. Magnus, esse G assimilava a característica nasal do N seguinte. Então, magnus. Nós tínhamos dois sons róticos. O Ra, simples, como do português, e o Ra, vibrante múltipla. Ra. Nós temos um som lateral, o som Lá, como em laitus, exatamente como no português. Temos duas semivogais, Ya e Wa, como em Weni, Widi, Wiki, Yuenis, Wir, entre outras. Então nós tínhamos as consoantes geminadas, isso é, consoantes juntas, como em appendix, ou em puella, é segurado, lá, appendix. Essa coisa de consoantes geminadas continua existindo no italiano, até hoje em dia, por isso é trattoria. E nós temos também sono, que é diferente de sono. Sono, io sono. Sono, sono. Mas como isso virou português? Bom, isso é tema para outro vídeo. Por hora, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, nos siga nas redes sociais e salve!